de honra, de majestade, de poder. Aleluia. Nós vamos agora estudar a palavra, mas eu queria que você erguesse suas mãos para o céu, assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está perto, diga: você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Hoje é um tempo de festa, de celebração. Estamos na casa do Pai, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Amém. Bom, antes de pregar, quero dar 2 avisos bem rápidos. Semana que vem nós temos um culto de aniversário da nossa igreja. Então, domingo à noite, de manhã nós vamos celebrar o Dia das Mães. Vai ser um culto lindo para as mães. E à noite nós vamos celebrar o aniversário da igreja. Então venha, participe, vai ser assim uma festa linda aqui. E nós vamos celebrar juntos. Também quero te convidar para nos próximos cultos nos ajudar, se dispondo para servir. No final do culto de maio, na última semana de maio, nós vamos começar o 4º culto no domingo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E nós vamos começar com o culto de batismo. Já tem mais de 100 pessoas para batizar. Hoje se converteu uma irmã aqui de 93 anos. Ela falou: eu quero batizar nesse culto. Eu acho que ela pode, né? A gente vai acelerar o discipulado para batizar ela logo. Deus está fazendo algo tremendo entre nós, mas a gente precisa de voluntários. Então você, por favor, que quer nos ajudar, tá? As frentes estão aumentando, tem mais criança para cuidar, mais gente para discipular, e a gente precisa de gente trabalhando nos sentinelas, nas brigadas, nas portas, no estacionamento. Então venha, essa é uma oferta de louvor que a gente faz. A gente também cultua a Deus servindo. Então está ali a maneira que você pode entrar. Entra lá no QR Code, nesse link aí, ó, pibcuritiba.org/servir, tá? .br/servir, e você vai lá e se inscreve para a gente dar o treinamento e poder servir cada vez mais. Vamos estudar a palavra? João capítulo 15, versículo 1. Estamos na campanha Simplesmente Jesus. Hoje é o encerramento da campanha. Estivemos estudando todas as declarações de Jesus a respeito da sua divindade no livro de João. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos estudar a última declaração: eu sou a videira verdadeira. Diz assim em João capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos ler juntos? Eu sou e meu pai é o agricultor. O que representa essa declaração de Jesus? Eu creio que essa afirmação de Jesus aponta na direção, vai no encontro do anseio de todo homem de pertencer, de sentir-se parte de algo maior, de ser aceito e de alguma maneira dar aceitação. Eu gosto da afirmação de Aristóteles, o filósofo. Ele diz que o homem é por natureza um animal social que precisa viver em comunidade. A gente precisa disso, faz parte. Deus colocou essa necessidade dentro de cada coração, de cada pessoa. E eu lembro que quando o Beninho era bem pequeno, meu filho, o Benício, ele tinha os cabelos encaixadinhos assim, era bem gordinho, tem uns 3 anos. A gente estava assim fazendo festa em casa, a família toda. E aí em um momento ele percebeu que ele pertencia, né, à família, que ele pertencia a algo maior. E eu lembro assim que ele pegou aqueles bracinhos gordinhos, pôs em cima da mamãe, pôs em cima assim do meu ombro, e ele gritou assim:
A gente é família. E virou um jargão lá em casa. A gente é família. Olha para o lado, para trás. Olha quanta gente bonita. Está vendo aqui? Repete comigo. A gente é família. Sabe, Jesus, quando fala da videira, Ele está apontando numa direção. A videira, ela era a representação da casa de Israel, do povo de Deus. Isso era tão forte que na entrada do templo, tá, que foi construído por Herodes, existia assim na porta uma videira, colunas do lado dos umbrais das portas, e uma videira de ouro estava ali, porque representava a nação, Israel, o povo de Deus, em conexão com o seu Senhor. São vários os textos na palavra de Deus que mostram Israel como uma videira. Isaías 5, Ezequiel 15, Salmos 80. Mas a Bíblia, quando fala dessa videira que é Israel, desse povo de Deus, ela vai dizer que a videira produziu frutas bravas, azedas, amargas, que de alguma maneira Israel, enquanto povo de Deus, fracassou. E existem algumas profecias que vão apontar que essa videira, esse povo de Deus, seria restaurado quando o Messias chegasse. O Salmo 80 ele vai dizer exatamente isso. Ele diz assim no versículo 8: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, lançou raízes, encheu a terra, os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. E olha o que diz o versículo 16: tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Versículo 17: repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o Filho do homem, aqui é a imagem do Messias, que para ti fizeste crescer, e quando ele vier, não nos viaremos mais de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Olha que bonito, ele está apontando assim: olha, quando o Messias vier, ele vai restaurar a videira, o povo de Deus. E agora Jesus, ele chega, e ele já está no final da jornada, se preparando para a cruz, e ele reúne os discípulos e fala assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou o Israel de Deus, eu sou o povo, a nação, aqueles que se conectam comigo, eles podem sim fazer parte do povo de Deus. Quando olhamos para Jesus como a videira, recebemos a graça, não apenas da comunhão com Ele, mas quando nos conectamos com Ele, nos tornamos povo, nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos creem nisso? Hoje eu queria olhar para a videira e tentar compreender as bênçãos que existem em fazermos parte do povo de Deus, estarmos conectados com Cristo e com essa família linda na fé. A primeira bênção: edificação constante. Repete comigo assim: edificação constante. Amém. Essa é a primeira bênção. Olha o que diz o versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem está conectado na videira tem a bênção do cuidado constante do Pai, que é o agricultor. Ele nos edifica, Ele cuida de nós, Ele nos ajuda a crescer, Ele nos ajuda a melhorar. E a Bíblia vai falar como que esse processo de edificação acontece dentro da igreja. E aí ele vai falar, primeiro, daqueles que Deus levanta, daqueles que Deus poda, e daqueles que são limpos pela palavra de Deus. Esse é o processo. E ele vai dizer assim, todo aquele que está ligado à videira, ligado em mim, Jesus, e não produz fruto, ele corta. E a palavra cortar aqui, ela representa, sim, no grego também, é a palavra para
levantar. São vários os textos na Bíblia que ela é traduzida dessa maneira, levantar. Mas pastor, não está dizendo que vai lançar no fogo? Tá, no versículo 6 fala do fogo. Mas o fogo é para aqueles que não estão conectados na videira. Sabe o que acontece? Tem muita gente que está no meio do povo de Deus, frequenta as reuniões do povo de Deus, tem cara do povo de Deus, mas não é povo de Deus. Esse ele corta, esse ele tira. Mas o que está conectado em Jesus não é cortado, é levantado. E sabe como é que funcionava isso? A videira, quando os ramos nasciam, alguns nasciam virados para baixo, já nasciam meio caidinhos. E por causa disso, eles pegavam poeira, pó e não frutificavam. Qual que era a maneira do agricultor, tá? Ele tratar isso? Ele levantava esse ramo, amarrava com outro ramo que era frutífero, e o que acontecia? O ramo que não produzia fruto começava a frutificar. Sabe o que eu creio? Existem pessoas aqui que vão tropeçar, vão cair, mas no meio do povo de Deus, nessa edificação constante, Deus usa outros irmãos para nos fazer frutificar. Eu nunca me esqueço de um irmão, ele era um cara piedoso, querido aqui no nosso meio, mas ele teve uma desilusão. A sua esposa o traiu, acabou o abandonando, e ele entrou numa depressão profunda, começou a beber, estava longe dos caminhos do Senhor e chegou aqui. Eu lembro o tratamento. Nós falamos assim: você vai andar com uma pessoa de Deus. E aí, pedimos para um irmão aqui da igreja discipulá-lo. E esse irmão caminhava todo dia de manhã e falou para ele: você quer tratamento na tua vida? Quero. Então você vai andar comigo. E todo dia eles iam andar no parque. E não foi o exercício que transformou a vida dele, ainda que ajude. Sabe o que aconteceu? Aquele irmão começou a investir vida na vida. Orava com ele, tratava, ele prestava contas, ele dizia o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, ele ministrava a palavra. E sabe o que começou a acontecer? Eu vi aquele irmão depois de 3 meses, o semblante já era novo, ele tinha sonhos novos, ele tinha parado de beber. Depois de 1 ano, ele já tinha casado de novo, Deus tinha abençoado a sua vida, e ele estava produzindo, frutificando, tinha até ministério na igreja. Ei, preste atenção, Deus vai fazer você se amarrar com alguém aí, em nome de Jesus. Eu não estou falando de namorado, não, noivado, também. Você casa com alguém que está frutificando, você vai frutificar mais, amém? Em nome de Jesus. Mas olha, é por isso que a gente fala nessa igreja do valor da célula, do discipulado, de andar junto com alguém. Ei, quem quer ser abençoado aqui? Se conecta com alguém que está frutificando e Deus vai te edificar. Olha para o lado aqui, ó. A gente precisa de Deus, mas a gente precisa de pessoas. Quantas vezes eu, de caminhar com gente que Deus me fez buscar mais ao Senhor, orar, pregar o evangelho com mais paixão. Ei, com quem você está conectado? Você precisa dessa graça. Outra maneira da igreja ser edificada, o povo de Deus ser edificado, através da poda e da limpeza da palavra. Sabe o que vai acontecendo? À medida que a gente se relaciona com Jesus e com o povo de Deus, a gente vai no culto, e aí a palavra é ministrada, e aí a gente vai na reunião da célula, e a palavra é ministrada, e aí a gente começa a ler a Bíblia todo dia. E sabe o que vai acontecendo? Deus vai aparando as arestas e vai tornando a gente melhor. Ei, se você se relacionar com Jesus todo dia, estiver no corpo, sendo edificado constantemente, você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, porque a palavra de Deus vai limpando a nossa alma. Eu lembro um dia que eu estava estudando a Bíblia, e essa poda de Deus chegou, essa limpeza da palavra chegou na minha vida. E eu lembro que eu estava lendo um texto que falava sobre ofensas. E eu, quando estava lendo, entendi que a palavra ofensa na Bíblia era a mesma palavra para o gatilho, sabe, da arapuca. Quem já caçou passarinho aqui? Levanta a mão. Tem os irmãos aqui que já caçaram, né? Você sabe como é que faz. Põe ali a isca do lado, né, do gatilho, que é o pauzinho que segura a arapuca. E aí o que acontece? Quando o passarinho vai lá bicar, ele derruba o galho, fica preso na arapuca. E aí eu estava lendo a palavra, e quando eu entendi, Deus falou para mim: ei, você está preso. Existem ofensas que se transformaram em pedras de tropeço para você.
Ei, sai dessa arapuca. Eu lembro que a palavra de Deus foi limpando a minha alma. Eu melhorei. Eu lembro de um dia que eu estava pregando aqui sobre as ciladas do inimigo, e eu falei das flechas inflamadas. Lá em Efésios ele fala das flechas inflamadas. Eu lembro quando eu fui estudar o que eram essas flechas. A palavra flecha no Antigo Testamento, na língua hebraica, ela muitas vezes é traduzida por engano. Sabe por quê? Tinha um personagem no mundo antigo que era o flecheiro. Era uma espécie de adivinho pagão que se colocava antes das guerras para dizer se os reis pagãos tinham que ir para a batalha ou não. Sabe o que ele fazia? Ele pegava as flechas e chacoalhava e tirava a sorte. Se dizia avançar, ele mandava o rei ir. Se dizia retroceder, ele mandava recuar. Se dizia espera, ele mandava esperar. O flecheiro. E na Bíblia se transforma essa palavra no sinônimo de enganador. Por isso, quando o inimigo lança flechas incandescentes, elas são o quê? Sementes de engano, flechas de engano na nossa mente. E eu estava pregando sobre isso, e quando terminou o culto, veio um jovem assim: pastor, você estava pregando, e eu comecei a ver assim, eu inteiro, cheio de flechas de engano. Eu quero tirar isso da minha vida. E nós oramos aqui, aquele moço foi liberto pelo poder de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos poda, ela nos edifica. Eu lembro um dia que eu estava estudando sobre o cântico novo. Quem já viu essa expressão na Bíblia? Cântico novo. Sabia que o cântico novo não é uma nova composição? É o cântico que renova, que restaura. E eu lembro que naquela época eu estava passando uma luta lá na escola da minha mulher. Eu falei: a gente vai cantar louvores aqui. Mandei colocar louvor todo dia lá na recepção da escola. Sabe o que aconteceu? Aquele foi o melhor mês. Entrou mais matrículas do que nos outros meses, porque um cântico renovador começou a ser cantado naquele lugar. Ei, a palavra de Deus tem poder. Hoje eu vim dizer para você: existe uma bênção de estar conectado na videira e no corpo. Essa edificação constante da palavra ministrada, ela nos limpa, ela nos renova, ela nos edifica, ela nos torna melhores. Quantos querem estar conectados na videira? Aleluia! Segunda bênção. Agora o texto vai começar a apresentar para nós as credenciais de quem está conectado na videira. E aí a Bíblia vai mostrar que quem está perto, quem está conectado, a vida de Deus começa a ser reproduzida nele. E é muito interessante porque agora a chave do texto é a palavra permanecer. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que essa palavra, ela aparece 11 vezes, em pouco mais de 11 versículos. Ela é uma chave. Em outras palavras, ele está dizendo: você precisa estar conectado, você precisa estar junto. E se você estiver assim, Deus vai deixar marcas distintivas, credenciais que apontam para a realidade de que você faz parte do povo dele, e que você está conectado com Cristo. Sabe, quem aqui já viajou sabe que a gente tem que fazer o passaporte para ir poder voltar. E quando você volta e mostra o passaporte, aquilo é o quê? Uma credencial que diz: você faz parte dessa gente, você pode entrar nesse lugar. O crente que está conectado na videira, ele também recebe um passaporte dos céus. Faça assim com as suas mãos, isso. Tem um passaporte na tua mão aí. Ei, levanta assim a mão, deixa eu ver. Tem um passaporte aí. Ele é uma credencial. E as pessoas, quando olham para você, elas podem saber que você faz parte do povo de Deus. Quando o crente se apresenta, você já sabe de cara. Você bate o olho, você já sente: esse aqui é filho de Deus, essa aqui é filho de Deus. Tem gente que chega na minha sala, já é um jeito de cumprimentar. Às vezes eu vou em reunião fora: esse aqui tem a marca. Dá para ver nos olhos, tem credencial de filho. Amém? Que credenciais são esses? Que passaporte é esse, pastor? Primeiro, uma vida frutífera. Olha o que diz o texto: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
alguma. Olha que lindo. Primeira credencial de quem é filho, que está conectado na videira, é uma vida frutífera. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. Você está conectado em Jesus? Olha para mim. Você vai ter uma vida frutífera. Ei, olha para mim aqui, presta atenção. Você vai ter uma vida frutífera. Se você está conectado com Ele, não tem como. Esse é o passaporte de filho de Deus. Tá bom? Mas, pastor, o que significa isso? Presta atenção. A Bíblia fala de uma progressão. Aquele que não permanece em Jesus não produz fruto nenhum. O que permanece em Jesus produz fruto. O que permanece em Jesus e na sua palavra produz mais fruto. O que permanece em Jesus, na sua palavra e no seu amor, faz o quê? Reproduz muito fruto. Ei, olha o que a Bíblia está ensinando. Quanto mais intimidade, quanto mais conexão com Cristo, com o seu povo, com a sua igreja, mais frutífero eu me torno. Mas que frutos são esses? Você já andou muito com alguém? Já andou bastante com uma pessoa, daqui a pouco você está falando que nem ela. Já se pegou assim, usando jargão, jeitão de falar de alguém? Às vezes eu viajo e passo férias com uma pessoa, quando você vê, você está falando com sotaque que nem é da tua terra, nem é teu. Quanto mais a gente está conectado com Jesus, mais as virtudes de Deus são reveladas na nossa vida. É isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, no versículo 22, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. São 9 virtudes que a Bíblia elenca ali. O que ela está dizendo? Ei, se você estiver perto de Jesus, e o texto diz, se você andar no Espírito, as virtudes de Deus vão ser reveladas na sua vida. Eu estava lendo um livro, achei bonito a maneira como ele fala isso. O pastor lá da Jesus Kilter, no seu livro Enraizados, ele diz assim, fruto significa que quando alguém provar na sua vida, ela terá gosto de Jesus. Se você está totalmente enxertado em Jesus, que é a videira, ele diz que você produzirá resultados palpáveis, que farão as pessoas dizerem, isso é ser um cristão. Olha que lindo. A tua vida vai ter gosto de Jesus. Teu jeito de andar, teu jeito de proceder, as virtudes de Deus vão ser sim reveladas no seu interior. Mas não apenas isso. A gente começa agora a influenciar os outros. Porque Jesus se revela em nós e agora quem está perto vai vendo, vai querendo se tornar como. Acabamos fazendo discípulos. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor Paulo Mazzoni, que ele vai dizer assim, um limoeiro vai produzir limão, uma macieira vai produzir maçã, um pé de Jesus vai produzir o quê? Jesuses. A conexão com Cristo vai reproduzir Jesus em você, e você vai reproduzir discípulos dele. Ei, olha para o lado, olha quanto Jesus tem nesse lugar aqui. Oh, que coisa boa. Você quer cumprimentar Jesus? Dá um aperto de mão, irmão, do lado. Se ele estiver cheio de Deus, é isso que acontece. Eu estava vendo aquela série do The Chosen e achei tão legal que eles iam de casa em casa, na série que eu estava vendo com as crianças, e eles oravam pelas pessoas, elas eram curadas, elas eram libertas de espíritos malignos, eles chegavam nas casas e Deus os usava com poder. Por quê? Porque Jesus estava sendo reproduzido através da vida deles. Pega o teu passaporte aqui, em nome de Jesus. Você vai ter uma vida frutífera. Os que estão perto verão a glória de Deus. Você vai tocar pessoas, porque quando nos conectamos com a videira, Ele faz isso em nós. E aí a Bíblia vai falar de outras credenciais. Eu vou citá-las. Anota aí. Orações atendidas. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que lindo isso. Quando a gente está conectado com Jesus, a vontade dele, ela se torna
conhecida por nós. E aí, quando a vontade de Deus ela é revelada, a gente pode orar que as coisas acontecem. Quem crê nisso? Eu creio. Olha o que aconteceu comigo esses dias. Eu estava na live de oração, a gente ora às 6 horas da manhã. Hoje, perdão, eu quase perdi a hora. Entrei 6h16 na live. Jesus, é 6 horas. Deus perdoa o meu atraso. Mas a gente está orando lá todo dia, vai completar, tem mais 5 dias, né, para completar os 40 dias de oração, ele está orando. E às vezes eu estou assim na live e Deus me revela a vontade dele. Como assim? Fala assim, ó, você vai orar agora especificamente por isso. Se Jesus colocou assim, ó, você vai orar por uma pessoa que está aqui com glaucoma. Eu falei, meu Deus, eu orei. Aí, sabe o que aconteceu? Eu cheguei no culto, estava o pastor William aqui, falou, Michel, hoje você orou especificamente por uma pessoa que estava com glaucoma. Sabe quem era essa pessoa? Eu falei, quem? O meu pai. Ele já não enxergava nada. Ele está lendo as coisas todas. Deus curou ele essa semana de manhã. Deixa eu te explicar como é que funciona. Quando a gente está conectado com Jesus, está lá conectado na videira, a vontade dele, ela é revelada. E aí quando a vontade de Deus é revelada, você pode orar com convicção e certeza, porque vai acontecer. Quando Deus disse para mim que esse terreno ia ser nosso ali, que a gente ia alugar, eu orei com certeza e anunciei aqui, porque a vontade de Deus foi revelada. E sabe o que vai acontecer? Deus vai revelar a vontade dele para pessoas aqui, e elas vão orar, e as suas orações serão atendidas. Pega o teu passaporte aí. A Bíblia fala de outro. Olha só, outra credencial. Ai meu Deus, o meu. Fica comigo mais um pouco. Quem quer saber as credenciais outras? Amor inexplicável. Ele vai falar como o amor do Pai. Vocês vão viver o meu amor. Olha que coisa linda. Quem está conectado com Jesus ama. Ama até quem fere, quem machuca, quem faz mal. Ama. Porque o amor não brota de você, cara. Ela vem da conexão com Cristo. E aí ele faz brotar amor dentro da gente. Eu lembro quando eu me converti, você me visse, eu era doido, eu passava na rua, eu amava os mendigos. Você via, eu estava atracado, abraçado com um lá. Porque amor, eu vi aqueles meninos que ficavam ali na escola, ninguém dava bola, não vítimas de bullying. Eu amava, eu queria falar de Jesus, eu comecei a intervalo vida. Por quê? O amor de Deus vai brotar. Ei, em nome de Jesus, quem tem o passaporte do reino aí? Levanta a mão. Ei, presta atenção, o amor de Deus vai brotar na tua vida de uma maneira excepcional, incrível, aleluia. Ele continua, ó, olha a outra, estou acabando. Olha a outra, teu documento aí, ó, credencial, alegria completa, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ei. Quem está conectado com Jesus aqui? Levanta as duas mãos. Isso, sabe por quê? Agora Deus vai mergulhar você num poço de alegria. E quando você sair daqui, você vai sair exultando, porque na presença de Deus existe alegria completa. O crente tem que andar sorrindo. O crente tem que fazer as coisas com um sorriso nos lábios. Tem que entrar na casa, nos lugares, com um semblante brilhando. Ei, nós estamos conectados na videira. Sabe o que Deus faz? Ele pega a alegria do céu e Ele coloca uma porçãozinha no nosso coração. Por isso crente rabugento não combina, irmão. Tua credencial está ruim. Seu marido rabugento, ei, em nome de Jesus, pega a tua credencial do céu. Você precisa melhorar. Ei, pregado rabugento, está reclamando do chefe. Pega o teu credencial, porque a alegria do Senhor já chegou no teu coração. Empresário que está reclamando do país, do governo e tudo toda hora. Ei, a nossa resposta, nós não somos desse mundo, só estamos aqui de passagem. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é a minha terra, eu tenho a credencial do reino na minha mão. Crente rabugento perde bênção.
Não combina. Eu lembro num acampamento que eu fiz uma brincadeira, que quando murmurasse era para colar um adesivo. Mandei fazer um monte de adesivo assim, murmurei. Quando chegou no culto, tinha um camarada que ele estava assim, aí quando a pessoa reclamava de alguma coisa, o cara ia lá e colava um adesivo. Ele chegou coberto de murmuração da cabeça aos pés. Deixa eu te dizer, quem tem credencial do reino aí, levanta o teu passaporte. Você não reclama, você glorifica. Você faz as coisas com um sorriso no rosto, porque a glória de Deus te alcançou. Nós só estamos de passagem. A alegria do céu está no coração de quem está conectado na videira. Última credencial: a amizade com Deus. Versículo 13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já nos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Que coisa linda. Presta atenção, a última credencial: a amizade de Deus. O que é isso? Olha só, a palavra amigo aqui significa amigo na corte. Descreve o círculo mais íntimo ao redor de um rei, de um imperador. Os amigos do rei conheciam os seus segredos e desfrutavam da intimidade com ele, mas também eram súditos e tinham que obedecer. Sabe, quando a gente está conectado na videira, nos tornamos amigos de Deus. E os segredos do Pai, os segredos do Senhor são revelados a nós. Quantos querem conhecer os segredos, as revelações? Levante as mãos aqui. Você tem passaporte do céu. A Bíblia diz que nesse mundo a gente passaria por aflições, mas a música já pode começar a tocar aqui. Mas a gente tinha o privilégio da amizade do Senhor. Tem uma música que eu gosto: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Você pode aplaudir, aleluia. Ano passado, quando a minha esposa perdeu o neném, eu fui orar e Deus me revelou os seus segredos. E Ele me deu uma palavra. E passou um tempo e essa semana aquela palavra que eu dei lá para minha esposa se cumpriu. Os segredos de Deus revelados. Isso trouxe paz no nosso coração. A amizade de Deus gera isso. Mesmo nas horas difíceis, você está perto. Ele vai revelar os segredos do alto, o que vai se passar lá na frente. Quantos têm passaporte do reino aí? Fica de pé que eu quero orar por você, para que essas credenciais, elas sejam reveladas através da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Eu vou descer por aqui, eu acho mesmo hoje. Vamos lá. As credenciais de Deus, elas vão estar sendo reveladas, porque tem gente que tem o passaporte do céu aqui nesse lugar. Você vai trabalhar e as pessoas vão saber, ele está conectado a Jesus. Você vai para casa e eles vão saber, ele está conectado com Jesus. Sim, alegria completa. A palavra de Deus, poder de Deus, vida frutífera. Eu creio. Estende as suas mãos assim, isso. Repete comigo assim: Jesus me ajuda
a revelar a tua glória. Senhor Jesus, que as tuas credenciais sejam manifestas através da minha vida, que as tuas virtudes, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ter alegria completa, eu quero revelar tua grandeza, em nome de Jesus. Pai, derrama o teu Espírito e nos ajuda a revelar Jesus. Que o fato de estarmos conectados na videira seja visível para os outros. Queremos revelar a tua glória. Nos usa desta maneira, em nome de Jesus. Agora eu quero que você comece a orar. Ei, preste atenção, quero fazer mais um convite. Se você veio hoje, você não está conectado na videira, essa alegria você não sentiu ainda, esses segredos do céu, essas orações respondidas, essa vida frutífera não é uma realidade para você. Hoje você pode se conectar com Cristo, e isso vai se tornar uma realidade na tua vida. A Bíblia diz que por causa do pecado estamos afastados de Deus, mas quando reconhecemos que somos pecadores e que Jesus é a resposta de Deus para nós, Ele nos permite ter comunhão com o Pai, sermos ministrados por Ele, e mais, Ele derrama essas credenciais do céu, Ele compartilha conosco. Hoje eu vim te convidar a andar de forma diferente, a viver de um jeito diferente, a viver do jeito de Jesus. A gente não consegue viver Jesus sozinho. Mesmo que você queira e olhe para Ele e fale, eu quero ser igual, você não vai conseguir. A única maneira de fazermos isso é quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, e aí Ele reproduz em nós as virtudes do céu, as virtudes da graça. Hoje eu quero orar por pessoas que vão receber essa graça, o Espírito Santo e o documento, o passaporte, que você faz parte do povo de Deus. Deus vai colocar na tua mão. Talvez você esteja caído, afastado da igreja, está vindo aqui mas não se comprometeu. Hoje Deus vai colocar um passaporte. Ei, você faz parte desse povo, eu vou levantar você para o louvor da minha glória. Eu não sei, mas se hoje você quer receber esse passaporte de Deus, que você faz parte do povo dele, você quer essas credenciais na sua vida, aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, bem alto, aleluia. Quanta gente, que bênção. Você que levantou sua mão, vem cá, eu já estou aqui na frente, quero dar um abraço em você e orar por ti. Vem aqui, pode vir, chega perto aqui, pode vir, venha, pede licença e vem para cá. Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Vamos orar aqui. Isso, venha, pode ficar aqui. Venha, vamos orar pela sua filha também. Venha. Você que levantou suas mãos, vem para cá. Pede licença, vem com a família, vem com a esposa, vem com os filhos. Desce da galeria, lá de trás, aqui da frente, do lado. Deixa eu orar por você. Por que lá na frente? Eu creio que quando a gente assume um compromisso na frente dos outros, assim, eu quero um compromisso com Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus diante dos homens, Deus vai confessar diante do Pai. Então vem aqui agora. Sai do teu lugar. Hoje o passaporte do povo de Deus, passaporte do céu, Deus vai colocar na tua mão. Vem para cá, desce. Tem mais gente, Deus está chamando. Vem para cá agora. Não perca tempo. Hoje é tempo de festa. Eu quero pedir para os pastores já virem descendo também e nos ajudarem a orar com os irmãos que estão hoje aceitando esse apelo. Venha, tem mais gente. Vem, pede licença. Pega na mão da esposa, dos filhos, traz para cá. Vamos orar juntos agora aqui na presença do Senhor. Venha. Venha. Isso, desce lá. Enquanto esse povo está descendo, você pode aplaudir ao Senhor. Eita. Aleluia. Nós vamos orar. Isso, você que está vindo, venha logo. Vamos orar. Isso. Vou fazer uma oração simples, mas se ela for sincera do teu coração, Deus vai colocar essa graça, o selo do Espírito Santo dele na tua vida. Feche seus olhos assim, olha. Isso.
Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero as credenciais do povo de Deus. Eu quero teu Espírito na minha vida. Eu quero viver do jeito de Jesus. Por isso, que o teu Espírito me capacite, que a tua unção venha sobre mim, e que eu possa revelar a tua glória, a tua presença, aonde eu for. Faz assim, Pai, é no nome de Jesus que oramos. Amém.